Bom, voltando agora para a gente fazer o mesmo exercício, só que com lápis de cor. Então, eu também separei alguns aqui, eu não tenho muitos lápis de cor, né? Então estou usando aquilo que eu tenho disponível. Devo ter aqui, eu tenho uma caixinha de 12, peguei mais alguns soltos que eu tinha, então são muito poucos mesmo. Então a intenção é fazer a reprodução daquele mesmo desenho, né? Então esse desenho que a gente acabou de fazer, só que com a caneta, a gente vai fazer com o lápis de cor para vocês verem o efeito que dá. A caneta, ela tem a facilidade de ser um desenho mais ágil, mais rápido, o que é muito interessante. O lápis de cor, ele demora um pouquinho mais, ele dá um efeito de textura diferente. Os dois são muito interessantes. Aí é uma questão de aprender a técnica para que vocês possam saber o momento adequado de usar uma ou usar outra, tá? Então, no mesmo caso na mesma sequência do outro desenho, então eu vou tentar ir naquela coisa da madeira, né? Então, deixa eu ver o que eu separei aqui para madeira. Então tem um tom de ocre, eu tenho tom de marrom, acho que esse é cinza. Pronto, eu tenho dois tons aqui dois tons de marrom e um de ocre. Então, para vocês verem, é muito próximo daquela paleta de cor do outro desenho, né? Então eu vou começar pelo intermediário, que é esse aqui. Vou carregar um pouquinho mais nele, tá? Então mesma coisa, o legal do lápis é que eu posso ir colocando mais força na mão, menos força, e isso também vai dando essa coisa esse efeito um pouco mais suave ou mais forte. Então tá aqui, ó. Preenchendo. Aqui. Depois eu vou brincar com esse outro tom, que é o mais escuro. Passando em algumas partes só, né? Não passo em tudo. O legal é que ele vai dando, parece às vezes um efeito meio de sombra, meio... Enfim, mas é a tentativa de representar um pouco o que é a madeira. Não é realismo isso aqui, não quero me aproximar, é apenas uma representação, uma forma de expressão da materialidade. E aí é isso que a gente está fazendo aqui. Olha que legal, ela já dá um... Aí posso reforçar alguns lugares, ó, com o próprio lápis, né? Essa é a diferença, aliás, uma das diferenças de se usar a caneta, porque ela vai pegar uma cor mais uniforme, e usar o lápis de cor, onde você pode pressionar mais a ponta ou menos, aí depende um pouco do peso da sua mão. E vou usar agora o ocre só para fazer umas linhas mais claras, ó. Olha que legal. Pronto. Aqui um efeito de madeira. Aí eu vou aproveitar também, assim como no outro, fazer os traços, né? Aquilo que teoricamente seria a modulação dessa madeira, como é que ela está colocada na parede, enfim, tá aqui, ó. Legal. Aí agora eu vou partir para o desenho do vidro, né? Assim como no outro. Então eu tenho o cinza, e é basicamente o lápis cinza que eu vou utilizar nesse momento, tá? A diferença está no peso da minha mão. Aí lembra aquele exercício de escala tonal, etc? A gente precisa agora, de modo muito tranquilo, ó, se aproveitar daquele exercício. Então eu começo muito leve, ó, sem colocar peso na mão, e vou preenchendo onde eu tenho vidro.
posso inverter o sentido, mas muito leve, ó. Professor, mas por que eu fico passando lápis toda vez sobre o preenchimento que eu já fiz? É para isso, para a gente ganhar uma textura mais uniforme e para eu ir inserindo, aliás, para eu inserir, né, o peso adequado e o tom adequado. Então, tá aqui o vidro todo preenchido, mas eu tenho sombra. Então agora eu começo a pesar um pouquinho mais, ó, a minha mão para ganhar essa dentro de um mesmo tom, essa escala tonal aqui. Ah, mas está muito marcado, não está tão suave quanto no exercício. Sim, porque aqui a intenção é demonstrar que há uma sombra mesmo marcada na materialidade, no vidro. Tá aqui, ó. Vou aproveitar para preencher aqui em cima. Certo? E eu vou aproveitar também, ó, e vou soltar aqui como se fosse uma sombra que está debaixo da laje. Pronto. Essa sombra está projetada aqui também. Certo? E aí, da mesma forma que eu fiz no outro desenho, né, onde eu uso a caneta, eu vou também pegar uma caneta com a pontinha mais grossa e vou fazer essa marcação. Ó. Então aqui eu consegui atribuir já a profundidade para o meu desenho, certo? O próximo passo é trabalhar essa textura que eu tenho aqui, né? Então no outro era o vermelho, então vou aproveitar e vou pro vermelho. Preencho todo no sentido, depois eu inverto e... Ah, se eu quiser soltar também essa caixa, como eu tinha feito no exemplo anterior, então eu posso soltar ela aqui, né? Posso aproveitar. Então tá aqui a minha textura em vermelho. E aí, para dar um preenchimento aqui, onde eu tenho a parede, eu vou usar o branco, né, só para fazer um primeiro preenchimento, para ele dar uma quebrada, né, não ficar o papel. E depois eu pego e solto o cinza de modo muito leve por cima. Então estou soltando o branco. O lápis branco, né? Bem pouquinho. Por isso que eu tinha pedido até o lápis branco para vocês. Era pra gente fazer isso aqui. Ó, percebam que eu passei aqui, ó, como ele já... Aonde tem aqui a palmeira, ele marcou. E agora eu venho com o cinza aqui, ó, bem levinho, ó. Só pra dar esse efeito da parede. Dá uma certa textura. Ele fica bem leve mesmo. Espero que vocês consigam ver pelo vídeo, tá?
Professor, eu não tenho lápis branco. Tudo bem, não tem problema nenhum. Trabalha só com cinza, mas assim, muito leve. De forma muito, muito sutil. Tá? É o mesmo lápis que eu usei aqui. Vou aproveitar. Vou fazer esse efeito da pedra, né? Então, mesma coisa, vou preencher. Vou usar o ocre agora, vou variar um pouquinho. Vou usar o ocre e o cinza. Dá um efeito legal. Tem umas pedras que tem umas tonalidades muito, muito diferente, rica, né? Então cinza com ocre, é o preto com uns tons de branco, azul, vermelho, enfim. Então o Brasil é muito rico em pedraria, né? Então tá aqui, fazendo essa brincadeira, depois eu venho. Vai ficar um pouquinho diferente do outro, mas dá um efeito bem legal, ó. Porque o cinza, querendo ou não, é uma cor neutra, né? E aí usando um tom assim mais levinho, meio que pastel, ele dá um efeito bem relevante, ó. Pronto, olha que legal. Como se eu tivesse um muro de pedra, né? Fazendo um L. Aí eu vou preencher agora usando o verde a vegetação. Posso fazer umas marcações, né? Os mesmos dois tons de verde que eu tenho. Eu vou começar pelo claro, vou preencher esse arbusto aqui, ó. E aí com esse outro eu vou soltar um pouquinho desse efeito de sombra, textura, volume. Legal, vou soltar aqui também, ó. Fazer uns traços mais longos, depois eu vou suavizando, tá vendo embaixo? Então eu marco ele mais próximo da linha, né? O marcar que eu tô dizendo é colocar um pouquinho mais de peso, depois eu faço traços leves, ó. Que legal. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui na palmeira, né? Aquela coisa das cores que são diferentes. Então vou marcar aqui, ó. E aí vem só fazendo essa brincadeira de inserir um outro tom, porque nenhuma vegetação tem uma cor uniforme, né? Ainda bem. A natureza é muito rica. Então ela dá esse efeito que tá com mais sol, tá com mais iluminação, tá com menos iluminação, enfim. Então tá aqui. E aí eu vou preencher agora E aí essa outra vegetação, eu vou fazer uma coisa legal, de novo, né? Eu vou buscar minha referência nesses tons, ó, de novo, algo mais pro magenta e o amarelo, né? Então, como elas combinam bem, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Ah, aliás, desculpa, né? Eu deveria estar trabalhando com o céu na sequência, né? Como foi na outra. Então eu vou partir pro céu. Eu vou usar aqui o azul mais claro, ó, vou preenchendo, super simples. Quanto mais próximo do meu desenho, eu deixo mais forte, a gente tá acabando a vídeo.
Tô olhando para os lados para ver se eu acho o apontador. Essa aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pouco mais aleatório, porque eu ainda vou preencher com outra cor, né? Então, vou deixar assim e vou preencher. Deixa eu ver se consigo usar. Acho que então vai dando essa textura. Pessoal, só tem um tom de azul. Tudo bem, tá ótimo. Esse resultado já é um resultado muito satisfatório. Eu gosto bastante. Tá? Acho que já é o suficiente. Eu vou inserir o outro para dar aquela diferença de tom no azul. Que é do mesmo desenho que eu tinha feito. Tá aqui um. Eu vou pegar esse outro tom de azul aqui, ó, e venho por cima dele, fazendo isso que tá um pouquinho mais embaixo, né? Mais próximo da minha linha do piso. Imagina isso aqui para um cliente que é infinitamente mais ágil para compreensão e até para você vender de certo modo, né, durante sua apresentação ao projeto. Olha que legal, aí também atribuindo o mesmo tipo de textura. Eu não falei, às vezes você não quer que borre dentro de outro desenho e tal. Você pode pegar e colocar uma folha aqui assim, ó, no limite da linha. Tá vendo? Que aí ela não suja o desenho. Eu, sendo sincero com vocês, não me importo com isso não. O objetivo não é ter a linha perfeita, mas se alguém quiser e não estiver gostando dessa linha passando por baixo, você tem essa possibilidade de fazer isso, tá? Olha que legal que ela dá pro efeito. Tem gente que gosta mais do resultado com lápis de cor. Tem gente que gosta mais do resultado com a caneta marcador. Eu gosto dos dois. Quando eu quero um croquis muito mais rápido, mais ágil, eu geralmente uso a caneta. Quando eu não tenho tanta pressa ou quero um tipo de textura diferente, aí eu uso o lápis de cor, tá? Aqui, ó, legal. E aí eu vou para a última parte do meu desenho, que é o desenho da vegetação. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar pelo amarelo. Eu vou marcando mais ou menos o desenho dessa copa, né? Aí se eu misturo os dois, já vira um verde, né? Então vou evitar passar esse por cima daquele. O magenta ele funciona bem passando por cima do azul, porque ele vai pegar uma cor análoga, ele vai se aproximar de uma cor análoga. Agora se eu passar o amarelo por cima do azul, ele muda totalmente e vai pro verde, né? Ele vai para uma cor secundária.
Agora eu venho com esse tom de magenta e venho preenchendo essa parte inferior. E venho também desenhando assim, pensando qual é o desenho dessa copa, né? Então, ó, eu vou que eu falei, ó, tá vendo? O magenta ele funciona bem passando por cima do azul. Ele dá um efeito bem legal, que é diferente do amarelo, né? Ó. E é isso aqui é pra mostrar pra vocês que a gente não precisa ficar preso, né, a essa representatividade de que a árvore ela é verde, as folhas são verdes, o fruto é verde, as flores são verdes. Não necessariamente. E é isso aqui que eu queria demonstrar para vocês, que a gente pode fazer essa brincadeira e a gente tem isso aqui. A gente tem esse resultado plástico que eu acho bem relevante. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Sem ficar enfeitando muito, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá feito o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado.